Mateus capítulo 8. Capítulo 8, a partir do verso 23. Mateus capítulo 8, do verso 23 até 34. Amém. Antes de nós ler as Escrituras, eu gostaria de pedir para as pessoas que hão de ouvir esse vídeo, né? Ouvir essa pregação, que quem não são inscritos ainda, que se inscreva no canal, deixe seu joinha e faça seus comentários, diga de que cidade você está nos ouvindo também, para nós saber até onde nossos vídeos estão chegando, né? E compartilhe com seus contatos também. Creio que será de grande valia esses ensinamentos. E entrando ele no barco, seus discípulos os seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado a outra banda, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo do sepulcro, tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante dele uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Bendito e eterno Pai Celestial, aqui estamos, ó Deus, nesta manhã, querendo que o Teu Espírito Santo, como o Senhor nos prometeu, ó Pai, possa nesta manhã nos revelar as Tuas Escrituras, fazer nós lembrar, Senhor, daquilo que o Senhor falou, lembrar com veemência, lembrar com entendimento, lembrar com lucidez, ó Pai, e saber que a Tua palavra é a verdade, ó Pai, e é nela que nós descansamos nesta manhã e alimentamos a nossa alma com este pão que desceu do céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Poderia sentar, irmãos. Então aqui nós acabamos de ver
imaginamos aqui um fariseu querendo seguir Jesus aonde quer que ele fosse. Né? Mas Jesus imediatamente, ele desanima qualquer um que venha até ele com interesse. Jesus não quer que ninguém siga ele por interesse. Ah, mas tem um monte. Oh, meu Deus do céu. Ah, se realmente as pessoas que dizem seguir a Jesus fosse apenas por amor, fosse apenas realmente discípulo de Jesus, mas não amam nem o próprio irmão, imagine como amarão a Jesus para segui-lo sem nada. E ele disse: Senhor, onde quer que tu fores, eu te seguirei. Ele disse: olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seu ninho, mas eu, filho do homem, não tenho nenhum lugar para reclinar a cabeça. Desanima logo, se tu for por interesse, pode voltar daí, se for por interesse. Mas ele continua, e aqui entrando num barco, seus discípulos seguiram, e no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, porém ele estava dormindo. Aleluia. Então, parece que seguir a Jesus às vezes põe as pessoas em perigo. Seus discípulos deixaram tudo, viu que ele estava, e foram com ele. E de repente se levanta aquela grande tempestade. Então significa que seguir a Jesus é colocar a vida em risco. Mas não é perigoso, porque temos que entender uma coisa: quando nós temos segurança que o Mestre está conosco, que o general de guerra está conosco, que o Rei dos Reis está conosco, então temos que entender que mesmo nas tempestades nós temos segurança. Mesmo nos perigos, nós estamos guardados, entender isso. Glória a Deus. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Gente, eles estavam andando com o mestre por muito tempo, e o mestre vinha sempre dando instruções a eles, porque ia chegar uma hora que o mestre não ia estar mais com eles. Quando Pedro e João chegou na frente da igreja, chamada Porta Formosa, Jesus já não estava mais, Jesus já tinha subido. Mas naquele momento, quando se aproxima aquele homem paralítico, esperando ganhar alguma coisa, ele disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isto te dou. Eles já estavam preparados, mas até então eles estavam sendo preparados, mas ainda não estavam. Observe que eles correm ao mestre, mas naquela hora que o mestre não estava fisicamente presente, ele pôde realmente dizer: o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Mas até então ele corria para socorrer ao mestre. É por isso que é necessário que haja momento que a gente fique só, para ver como iremos reagir na hora da nossa dificuldade, como iremos, como vamos colocar nossa ação em prática. Então eles correm ao Senhor: salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homem de pequena fé? Aleluia. Gente, o barco que Jesus está pode balançar, o barco que Jesus está pode ser coberto pelas ondas, mas não afunda. Não pode afundar. Aparentemente muitos olhos dizem: está afundando, parece que ele vai deixar de existir. Não, então Jesus não está. Mas quando Jesus está, apenas
só vê a aparência, mas não vê a realidade do que realmente está ali. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este? Que homem é este? Gente, era o que eles podiam ainda ver. Eles estavam ainda pensando em um homem com reino material. Eles estavam ainda pensando em um homem que fosse ser rei em Israel. É tanto que vocês podem observar que quando chega nas escrituras de Atos, depois que Jesus já foi crucificado, já ressuscitou, eles voltam e dizem: agora restaurará tu o reino de Israel. Nesse tempo, estavam esperando ainda que o reinado de Jesus fosse estabelecido em Israel. Então, ao tempo todo, eles estavam vendo, eles viam o que Jesus fazia, mas ainda continuava vendo como apenas filho de Maria e de José. E Jesus preparando eles para poder abrirem os olhos e ver quem realmente ele era. Você pode observar que daqui para frente, você vai ver Jesus cada dia que passava, cada momento, fazendo clarear mais para ele quem era que estava com eles. Aqui ainda nós estamos ainda no capítulo 8. E aí nós vamos vendo no capítulo 10, ele falando que ele é o pastor das ovelhas, e assim vai, né? Até chegar uma hora que ele se transfigura para mostrar quem ele era em Mateus 17. Sempre ele querendo fazer conhecido ao povo. E ainda assim, eles tiveram uma grande noção até que Jesus foi crucificado. E quando Jesus é crucificado, que ressuscita, aqueles dois no caminho para Emaús, Jesus se introduz no meio deles, começa a trocar conversa, fazendo como que era estrangeiro, e eles com os olhos vedados não puderam ver quem era que conversava com ele, e Jesus falando aquelas palavras, lembrando dele do que estava escrito no livro da lei, e ele vai conversando e eles nada de compreender, apenas dizendo: é somente tu, mendigo, que não sabe acerca do que está acontecendo aqui. E Jesus falando, sendo ele o próprio autor de tudo que estava acontecendo. E eles não compreendiam. Então, eles aqui questionam: que homem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Gente, não era hora de começar fazendo um exame? Peraí. Esse homem não é um homem comum. Esse homem não é o que nós estamos apenas vendo. Esse homem é muito mais do que o que nós estamos vendo. Esse homem é muito mais do que o que nós estamos vendo. E aí agora ele parte para a aldeia dos Gadarenos. E tendo chegado a outra banda, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados. Agora, eram tão ferozes, diz aqui as escrituras, que ninguém podia passar por ali. Eles saem ao encontro de Jesus. Vai Jesus mostrando mais para os seus discípulos, se declarando mais para os seus discípulos quem ele era. E vindo do sepulcro, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo: olha, não precisou nem Jesus fazer nada. Só em vez de Jesus clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ali quem estava clamando não era o homem.
demônios. O pastor está observando aqui, né? É interessante que os próprios demônios reconheceu Jesus como Filho de Deus e os seus não quis reconhecer ele como o Filho de Deus. Exatamente. Né? Naquele momento ali tinha os incrédulos ali que porque eles não aceitaram de maneira nenhuma Jesus. A Bíblia chega a dizer que o diabo crê em Deus que estremece, porque ele sabe quem é, ele sabe. Só que ele tenta passar para os seus adeptos uma coisa torcida, coisa falsa, né? Mas ele sabe realmente quem é Deus. Andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios, os homens, rogaram-lhe dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Porque eles precisavam entrar em corpos vivos, sair de corpos e entrar em corpos. As pessoas ficam fazendo besteira por aí, pedindo para ungir casa, ungir chave de carro, ungir moto. Tudo isso são coisas mortas, não tem espírito. Demônio não trabalha em coisas mortas, coisa que não tem espírito, coisa que não pode se mover. Então, há poucos dias foi falado para mim se eu orava por uma moto de uma pessoa que comprou. Eu disse: não, eu oro pela pessoa, porque quer ter um bem protegido, sucedido, seja você o protetor ou o protegido para proteger seus bens, porque tudo que você pisar ou você tocar é abençoado, mas primeiro tem que ser você o quê? Uma bênção. É nós que precisamos chegar a Deus para sermos abençoados e tudo que é nosso ser abençoado. Aí você pega aqui, ora por um carro, ora por uma moto, e o cidadão vai para a porta do bar, para lá, vai para um lugar indevido e lá para a sua moto, quer dizer, eu sou algum abestalhado, idiota, hipócrita, mentiroso, enganador. Aí vou orar por um objeto que a pessoa vai deixar exposto em qualquer lugar. Não! Eu vou orar por uma pessoa para ele agora a partir dali ser conduzido por Deus. Porque mesmo eu orando por ele e ele indo para onde ele quiser, ele ainda assim vai estar exposto, mas eu estou orando por uma vida e não por um objeto. Então, nós oramos pelas pessoas, e se aquelas pessoas se arrependerem, elas tornarão-se uma bênção, e tudo que é seu será abençoado. Mas as pessoas querem que proteja seus objetos, e elas que precisam de ser protegidas não querem a proteção. Acham que a proteção é proteger um bem. E muitas das vezes é necessário que os nossos bens se vá, para que nós nos permaneça. Porque muitas das vezes nós iríamos e os bens ficam. Hoje o bem e a vida viva vai. De qualquer jeito. É brincadeira. Está aí, pastor, por verdade. E os porcos rogaram, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Eles não queriam ficar vagando, eles queriam corpos para habitar, porque eles iam ter que sair agora daqueles endemoniados, daqueles dois jovens, e eles precisavam de entrar em algum lugar. E aqui está uma grande mensagem também. Aqueles porcos, ao receber os espíritos malignos, não aceitaram, gente, qual o ser humano estão aceitando. O ser humano estão aceitando, eles sabem que é errado tirar a vida de outra pessoa. O que é isso? É demônios atuando na vida das pessoas. Eles sabem que é errado ficar desejando mal do outro, destruir outros, como eles estão fazendo, ganância, passar por cima do outro para poder adquirir o que aquela outra pessoa tem. Tudo isso é coisas malignas, mas ainda assim eles não querem nem saber. Mas os porcos não aceitaram.
E quando eles pediram, Jesus disse: ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Agora que vem, os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Gente, aqui, se nós encontrássemos alguma pessoa temente a Deus, uma pessoa que soubesse o que é o bem, o que é ver uma pessoa livre de demônios, eles diziam: realmente nós perdemos os nossos porcos, mas aqueles homens que estavam ali ferozes, no qual ninguém podia passar naquele caminho, foram libertos. Então para nós é o que importa. Mas não foi assim que eles agiram. O testemunho foi esse: Jesus expulsou os demônios, eles ficaram libertos, mas a manada de porcos se perdeu. Eles estavam preocupados com o quê? Com bens materiais, o que aqueles porcos podiam lhe dar de lucro. Não na vida, na alma. Como hoje. Mesmo sabendo no tempo da lei que era proibido comer carne de porcos, mas tinha aqueles desobedientes. Então, olha o que aconteceu. Depois daqueles porqueiros divulgar o que havia acontecido com os endemoniados e com a manada de porcos, eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. Olha que maravilha, hein? Saiu ao encontro de Jesus. Ou quantas pessoas hoje têm saído ao encontro de Jesus? Agora, qual é o benefício? Qual é o problema agora? Qual é o objetivo de sair ao encontro de Jesus? As pessoas têm se designado a encontrar com Jesus para segui-los, para obedecer, para agradecer pelos milagres realizados, ou estão querendo expulsá-lo de sua cidade? Ah, quantas pessoas, irmãos, se reúnem, cantam a Jesus, louvam como anjos e têm ações contra Jesus como demônios. E vendo, rogaram-lhe. Rogaram o quê? Jesus, obrigado por ter libertado aqueles dois homens. Obrigado por ter trazido aquelas duas vidas ao seu estado normal, consciente. Liberto. Agora, ao invés de destruir outras vidas que passassem por ali, eles agora estão amando, tentando abraçar vidas. Eles agora como nós. Não. A conversa foi outra. Rogaram que se retirasse de seus termos. Rogaram que retirasse. E quantas pessoas estão fazendo isso hoje? Não, porque nós cantamos a Jesus, nós louvamos a Jesus, nós aceitamos a Jesus, mas na hora que você toca na palavra de outra pessoa que não alinha com as escrituras de Jesus, aí vem o problema. É onde expulsam Jesus dos seus termos para ficar com outra coisa, com a palavra de outra pessoa, com os ensinamentos de outra pessoa. Jesus não é outra coisa senão a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando nós tomamos a palavra de uma outra pessoa no lugar da palavra de Deus, nós dizemos que aquela pessoa é o nosso Deus.
E Jesus continua o seu trabalho, o seu ministério. Aqui, nós vamos pular aqui para o 9. Ele entrando num barco, passou para a outra banda e chegou à cidade. E eis que ele trouxeram um paralítico deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Desde quando dizer para alguém, perdoados são os teus pecados, desde quando isto é blasfema em algum lugar? Alguma escritura registra, quer dizer que o pecado de alguém seja perdoado é blasfema? Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Então dizer uma coisa como essa é pensar mal. Pois qual é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Agora Jesus disse que ele ia para o Pai, a palavra estava retornando ao seu dono. Ele disse: obra maior do que essa o farás. Agora, o problema é que nós nos preocupamos com o que alguém vai nos dizer. Às vezes andamos tão misturado, contaminado com as coisas desta vida, que não temos coragem de chegar para uma pessoa e dizer: perdoados são os teus pecados. Aí tem medo da crítica, tem medo dos levantes. Não estamos nos preparando para tal coisa. Não estamos preparados para dizer para um coxo: levanta e anda. Porque não estamos nem mesmo preparados para dizer: perdoados são os teus pecados. Nem mesmo para perdoar um ao outro. E Jesus disse que quando nós amarmos uns aos outros, estamos prontos para ser seus discípulos. Não temos como ser discípulos de Jesus. Não temos ainda como seguir a Jesus, porque não amamos uns aos outros ainda. Precisamos amar um ao outro. Aleluia. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Então, amados irmãos, eles ainda continuavam vendo homem. Eles viam a manifestação do poder de Deus, mas continuavam ainda vendo homens. E Jesus começa e lá na frente encontra mais um homem chamado Mateus e pede para segui-lo. E de repente é criticado mais uma vez, porque estava agora comendo com pecadores. E Jesus, vendo os pensamentos dos seus corações, os escândalos que estavam nos corações deles, ou melhor dizendo, a maldade. E essa maldade vinha desde lá de trás. Maldade após maldade, maldade após maldade. E aqui a maldade de ver dois homens sendo libertos e preocupar com seus corpos. Fica mais preocupado com seus corpos. A maldade de ver Jesus realizando perdão de pecado, cura de paralítico.
E eles ainda trocando palavras má que saía dos seus corações para tentar abatê-lo. Aí Jesus agora vai e entra na casa de publicanos, de pecadores, e começa a comer com eles. Eles começam a se escandalizar, mas é assim o tempo todo, vai continuar sendo assim. E Jesus apenas preocupado em fazer o bem. Aí Jesus, ouvindo, disse-lhe: não necessita de médicos são, mas sim os doentes. Vocês se acham são, vocês não precisam de mim. Vocês não precisam de cura, vocês não precisam de salvação, vocês precisam daquilo que vocês acham que é suficiente para vocês. Eu preciso de Jesus, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua cura, eu preciso das suas maravilhas, dos seus milagres, do seu poder manifesto, eu preciso dele o tempo todo. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos. É justo? É o que eles achavam que era. Eles não eram justos. Eles eram justos nas suas ideias, nos seus pensamentos, no seu entendimento. Mas diante do justo não há ninguém justo. Aí então Jesus disse: eu não vim para vocês que não querem, eu não vim para quem me rejeita, eu não vim para quem me negam, eu vim para quem me querem. Eu vim para quem tem necessidade, quem precisa, e expõe a sua necessidade, dizendo: Senhor, eu preciso, mas eu sozinho não posso. É necessário que o Senhor entre e ensina em minha vida. E aí se aproxima uma Sirofenícia e ele diz: não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos do meu Senhor. Pessoas que estão sempre em humildade, se humilhando, porque os que se humilham serão exaltados. Ele veio para essas pessoas, para quem é doente, para quem é necessitado. Por isso ele diz que bem-aventurado são aqueles que têm fome, porque eles serão fartos. Aqueles que são pobres de espírito. O pobre de espírito é aquele que está querendo mais, está precisando mais. Ele é pobre, ele não é rico, ele não está farto. Eu não preciso de nada, que eu já tenho tudo, esse é o fato. Mas aquele que é pobre está sempre querendo mais, está sempre em necessidade, dependendo de alguém. E eu dependo de Cristo, essa é a minha necessidade. Vem, Senhor, como meu médico, eu estou doente. Eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. Então, aqui, deixa eu ver, meu Deus, vamos fechar aqui com chave de ouro nessa escritura aqui. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Oh, Jesus. Sábios, teólogos batendo cabeça. Como nós estamos vendo teólogos batendo cabeça, sábios entendidos, muito estudioso, conhece o hebraico, conhece o aramaico e
tem muito daqui de baixo, pouco lá de cima. Ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Me lembro de quando uma vez conversando com uma pessoa, que hoje se tornou meu inimigo, tocador na igreja, porque nós estávamos falando da palavra, e ele disse, se fosse para ser assim, por que Deus não revelou ao meu pastor, que é teólogo disso, é bacharel daquilo? Eu disse, porque as escrituras diz que Deus ocultou dele. Mas como assim? Eu digo, a Bíblia diz que Deus ocultou de sábios e entendidos. Mas ele quis que eu, ignorante, sem conhecimento, entendesse. Aleluia. Revelaste aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmãos, é uma coisa tão interessante essas escrituras aqui, que nós estamos lendo aqui, que ele nos chama atenção. O Espírito Santo trabalha nos mostrando as coisas, trazendo revelação para nós daquilo que nós estamos lendo. Ó, veja bem. Senhor Pai, porque assim te aprove, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Me foram entregues por meu Pai. O Pai está lá me entregando alguma coisa, que eu sou o filho. Eu sou o filho, meu Pai está me entregando alguma coisa. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então a coisa agora já começou a apertar um pouquinho. Porque para conhecer o Filho, ninguém conhece o Filho se não conhecer o Pai e vice-versa. Agora veja, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quem revela? É quem? Oh, mas aqui está dizendo que é o Filho. Está vendo o que é o Espírito Santo trabalhando em cima dos ensinamentos? Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Primeiro você encontra o Pai dando alguma coisa para o Filho. Porque assim que aprove, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Gente, é porque toda a autoridade de Deus está sobre a palavra. É por isso que em Mateus 28, 19 ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Deus ia pegar o seu poder e depositar em outra pessoa, a não ser Ele próprio, no qual Ele já disse, lá no Velho Testamento, que nunca houve um Deus antes dele, nenhum depois, e agora aparece um filho, e ele deposita tudo que é de autoria dele naquele filho, fica ele impotente? Não, Deus estava colocando todo o poder na sua palavra, ou seja, a sua palavra tem todo o poder. Ela tem tanto poder que ela disse no princípio, haja e ouve. E através do haja foi acontecendo. Então todas as coisas foram criadas por ele, pelo verbo, pela palavra. Então aqui vem e diz aqui, ó, ninguém conhece o Pai e ninguém conhece o Filho, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Não. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mas quem revela é o Espírito Santo. Então está dizendo que o Filho é quem? É o próprio Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aí agora Jesus volta e diz assim, ó, vinde a mim. Irmãos, eu quero chamar a atenção que eu não sei quantas pessoas ouvirão do outro lado. Esqueça a sua placa de sua igreja. Esqueça seu pastor. Esqueça seu bispo. Esqueça seu apóstolo. Esqueça seu profeta, sua profetisa. E ouçam o que esta palavra está dizendo. Aqui são palavras de Jesus falando: vinde a mim.
Não é vinde à igreja, não é vinde à religião, não é vinde ao pastor, ao apóstolo, ao evangelista, é vinde a mim, a Jesus. Todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O problema é que as pessoas têm ido às suas placas de igreja e estão cansados do que a igreja tem estabelecido para eles seguirem. Estão cansados e Jesus está dizendo: vinde a mim. Se você está cansado, largue a sua denominação, largue a sua placa, largue seu apóstolo, largue seu profeta, largue quem você estiver seguindo e vinde a mim. Jesus quer dar algo para as pessoas, mas elas não conseguem. Estão presas demais aos homens, ao que os homens dizem. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Gente, quantas pessoas estão oprimidas? Quantas pessoas estão oprimidas pelo que diz os seus líderes? E mantém ali, e às vezes vê um pouco de luz do outro lado. Mas quando elas veem um pouco de luz, elas pensam em entrar para aquela luz completa, mas eles dizem: olha, não vá, cuidado, porque você pode ser apanhado por um espírito. Tome cuidado, porque fulano de tal já foi apanhado por espírito. Ô irmã, conheça a vida do fulano de tal que eles dizem que foi apanhado por espírito. Se está melhor, se está pior. E ali as pessoas ficam com medo. E Jesus está dizendo: não tenhas medo, não temas. Por que temeis? Por que tem medo? Vinde a mim. Todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é o jugo do pastor, não é o jugo da igreja, não é o jugo do líder e da líder. É o jugo de Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Estão aprendendo com homens, ao invés de aprender com Jesus. E encontrareis descanso para as vossas almas. Oh, gente, que ignorância terrível! Como o maligno tem cegado os olhos de muita gente. Descanso do sábado. Passar um dia da semana dizendo que está descansando, se a coisa hoje é espiritual. E Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Não é o da igreja, não. Não é o da placa A, da placa B. Não. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para vossas almas. Eles passam o dia da semana sem trabalhar e a alma oprimida, a alma cansada, com um fardo que não tem mais tamanho carregando. Já não dão mais conta de carregar. E Jesus está dizendo: mas o meu é leve, o meu jugo é suave. Aprendam de mim. Eles: não, eu quero que a religião tem, eu quero que a placa da igreja diz, eu quero que o pastor está dizendo. E Jesus está dizendo: aprendam comigo. Eu sou manso, eu sou humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Mas para isso é necessário que estejam buscando a Jesus para renunciá-los, ou renunciarmos. Renunciar todo o nosso eu, todo o nossos interesses. Precisamos renunciar e ver o benefício que o Evangelho pleno, genuíno de Cristo, a palavra,
causa nas nossas vidas, assim como causou na vida dos dois endemoniados. Mas a preocupação é com o que eu tenho que perder. Eu não posso perder. Eu não prego a verdade porque eu não posso perder os dízimos. Eu não posso perder a multidão. Eu não posso ficar com 2 ou 3 ou 4, apesar de bater no peito, no púlpito e dizer: se todos me deixarem, eu ficarei sozinho. Mentirosos, enganadores. Nenhum pastor nesta cidade ficaria pregando para 3 pessoas. Muito mais do que isso, eles abandonam. Aí eu pergunto: onde é que está o interesse? Aonde estão os interesses? Será que estão dispostos realmente a seguir a Cristo, a renunciar à sua própria vida para servir ao Evangelho, para pregar Cristo como Ele é e chegar para o povo e dizer: venham a Ele? Não, mas estão apontando para as suas religiões, ao ponto de uma igreja infeliz, posso dizer assim, em nosso país ou em vários lugares, que tem coragem de perguntar para a pessoa: você conhece a graça? E dizer que a graça é a igreja deles. Absurdo! E as pessoas não abrem os olhos. E ainda se encontra pessoas que dizem que um dia esteve na verdade, se envolvendo, entrando por um caminho como este, terrível, aonde dispensa tantas coisas das Escrituras Sagradas. Se isso já não bastasse, dizer que sua igreja é a graça, ainda tem muitas outras coisas que eles abandonam, eles negam. E pessoas que dizem que um dia esteve na verdade, entrar por um caminho desse e achar que do outro lado, que quando chegar do outro lado vai dar tudo certo. Que vai dar tudo certo. Meu Deus, tem misericórdia. A Bíblia diz que o que tu ligares aqui será ligado no céu. Eles estão tão desligados aqui, como é que vai ligar? Primeiro, se não andar ligado aqui, e essa ligadura não é com a igreja, essa ligadura não é com o pastor, essa ligadura é ligado com as Escrituras, fazendo o que diz as Escrituras. Essa é a ligação que nos faz ligar com o céu, porque as Escrituras Sagradas são os escritos vindo do céu para conduzir um povo na terra no caminho de volta para a eternidade. Então, começa a ligação aqui para ligar com os céus. Então, amados irmãos, vocês que hão de ouvir pela internet também, lembram dessas coisas. Se não entendeu, volta, ouve de novo, repete a pregação, ouça outra vez para compreender e ver que nós precisamos ir ao encontro de Jesus não pelos nossos interesses, mas sim para renunciarmos e ser grato pelas maravilhas realizadas por Jesus. Não importa os nossos prejuízos, o que importa é os benefícios que o verdadeiro Evangelho causa. A gente sabe que quando nós estamos nessa busca de renunciação, de renunciar, as outras coisas vêm, porque ele diz que buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aquilo que vem de ser acrescentado em nossas vidas, ele vai acrescentar, né? Aquilo que nós temos necessidade. Ele não prometeu dar o que eu quero, mas sim suprir as nossas necessidades. Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.